Afinal de contas, se o sistema ele foi todo desenhado para prejudicar o contratado público, nessa cultura de baixíssima qualidade que há junto à administração pública, o herói dessa história é o credor, que toma risco em duas dimensões. Numa dimensão administrativa, tendo que fazer suas entregas, arcando com essas despesas e assim por diante, mas de outro lado também convivendo com o risco de que, se for indispensável buscar o poder judiciário para que uma condenação judicial obrigue ao pagamento, essa porta ela não vai trazer resultados, pelo menos em pouco tempo. Isso até já era assim, mas esse tempo agora foi aumentado barbaramente. Isso é uma coisa muito triste, muito ruim. O contratado cumpriu a sua parte, a administração fica inadimplente e agora vem um momento de decisão. O que eu faço? Para receber em âmbito administrativo, existem X ferramentas. Essas ferramentas elas não vão mais estar disponíveis quando a gente judicializar numa camada e depois quando a gente fechar uma condenação, uma sentença condenatória, um acórdão condenando. Nós temos alguns exemplos de casos em que aqui na cobrança de órgãos públicos inadimplentes, que é a nossa especialidade aqui na casa, a gente conseguiu, apesar de um processo judicial em andamento, receber em âmbito administrativo. Isso foi muito interessante. Mas em âmbito administrativo, nós podemos dialogar com o ordenador de despesas, podemos dialogar com o gestor do contrato, mapear ilegalidades e dar a entender a eles que é do interesse deles fazer um acordo conosco. Quando eu vou para o processo judicial, como regra geral, as administrações públicas elas até já fecham as portas e dizem, olha, agora é com o judiciário, agora não tenho mais uma negociação extrajudicial por fazer. Então esses ingredientes são importantes para a gente. E vencer antes do precatório existir é um plano A importante. Porque a inadimplência da administração pública, ela vista de uma maneira monolítica, assim, vista de uma maneira, aqui está a inadimplência da administração, então eu vou fazer uma cobrança aqui, eu coloco todas as minhas 5, 6, 7, 8 notas fiscais numa notificação e eu apresento a notificação, me pague. Isso depende que do lado de lá da administração, esse gestor que recebe essa notificação, ele tem uma grande presença de espírito e ele requer muito ajudar, porque afinal de contas, cada uma dessas 5, 6, 7 notas fiscais pode estar em etapas muito diferentes dessa marcha da despesa pública. Então, aconteceu no município do Rio de Janeiro, em que a gente notou que processos administrativos não eram abertos, apesar do fornecedor enviar as notas fiscais para processamento. Então, sem processo administrativo aberto, 18 meses depois, quando a gente bate na porta da administração pública e diz, olha, eu quero receber, eles, olha, eu não tenho nada aqui como devido para vocês. Mas como não tem? Nem mesmo abriram os processos administrativos. Eu posso ter obrigações que estão inadimplidas porque não há uma reserva orçamentária para aquela despesa. Aquela despesa foi contraída sem empenho, porque um contrato terminou, porque nunca teve empenho, porque o escopo solicitado pela administração escapa ao escopo do contrato e, portanto, é uma despesa sem contrato, a bem da verdade. E quando eu não tenho empenho, eu não consigo viabilizar os pagamentos. É possível que essa obrigação esteja inadimplida por falta de ateste. E daí eu preciso dialogar com o fiscal do contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial. Com esses atestes, eu vou conseguir avançar. Sem ateste, não vai ter pagamento. Numa próxima etapa, eu tenho a questão da liquidação. A liquidação é um ato do ordenador de despesas. O ordenador de despesas ele tem prazos para executar essa liquidação. Se o processo administrativo de pagamento aberto, com um empenho existente, os atestes realizados, o próximo passo sendo a liquidação e o ordenador de despesas se omite, essa omissão é uma omissão ilegal. No passo seguinte, a programação de desembolso e depois a ordem bancária, em que a gente vai consultar a existência de saldo financeiro para fazer o pagamento. O que eu estou querendo jogar luz aqui sobre é que essa inadimplência pública que a gente pode entender que gera a necessidade de uma ação judicial de cobrança,
ela pode estar travada em várias dessas etapas diferentes. E se eu conseguir resolver essas etapas da despesa pública antes do início da ação judicial, isso vai ser excelente para mim, porque eu vou evitar a necessidade da ação judicial, vou evitar a necessidade do precatório, e recebendo isso em âmbito extrajudicial, em âmbito administrativo, eu vou conseguir ver a cor desse dinheiro muito antes. E atenção, nessa negociação com a administração pública, apesar da gente ter sempre um espírito muito importante aqui dentro de casa de evitar ao máximo dar desconto sobre o valor do principal, o que se sabe é que se eu preciso de uma ação judicial, quando eu for receber, depois de aguardar numa fila grande, quando eu receber, muito provavelmente eu vou precisar dar um desconto de 40% sobre o valor de face. E ainda por cima, com uma correção monetária abaixo da adequada. Então, se eu sei que eu vou receber daqui a depois de 8 anos de uma ação judicial e depois de 8 a 15 anos de espera para pagamento de precatório, 24 anos, se eu vou ter esses 24 anos de espera, então, e ainda por cima vou ter que dar um desconto de 40%, então daqui a pouco me vale a pena, aqui em âmbito administrativo, abrir um diálogo e dar um desconto agora para a administração, dando fundamentos para eles fazerem os pagamentos agora. Claro que a gente sempre vai evitar, e o plano A é sempre fazer pelo menos o pagamento do valor histórico para depois a gente correr atrás de juros de correção monetária. O próprio pagamento de juros de correção monetária, ele não é feito na cultura de relacionamento com a administração pública costumeiramente. Então, conseguir colocar a mão nesse dinheiro antes do início do ajuizamento é algo muito importante.